E hoje eu me propus a conversar com vocês sobre esse tema que eu tenho um carinho muito grande, né? É o tema de evolução planetária e o espiritismo, a luz do espiritismo, né? A origem do planeta Terra, esse processo evolutivo que chegou até aqui, né? É um tema que eu dediquei bastante tempo em Curitiba, onde a gente foi facilitador de um livro que é bastante difícil. Por 2 anos a gente estudou o Evolução em Dois Mundos. É um livro que a leitura é bastante densa e puxada, mas que é muito prazeroso quando a gente compreende o processo evolutivo do planeta e como nós estamos inseridos dentro dele, né? Allan Kardec, em tudo que ele colocou, em toda a sua obra, ele tentou nos demonstrar... Que susto. De repente mudou. De repente alguma coisa me moveu aqui, né? Eu fiquei assim só de canto de olho. Kardec, ele tentou nos mostrar que não existe o sobrenatural, o maravilhoso, que tudo tem uma explicação lógica, né? De repente eu estar aqui falando com vocês, aparecer uma imagem daqui falando, tem que ter uma explicação lógica, né? E também o fez dentro do processo da evolução. Isso é bastante interessante, né? A teoria da evolução dentro do espiritismo é algo que Kardec se preocupou bastante, né? Uma coisa importante é a gente não confundir aquilo que a gente vê na Gênese, né, que parece que é a formação do universo. Existem 2 coisas. Uma coisa é a criação do planeta Terra. A outra coisa é a criação do universo, tá? O universo que conhecemos, tá? Existe uma grande diferença entre o universo, o todo, e o universo que conhecemos, que é um pedacinho daquilo que existe. Eu me recordo quando eu estudava, há não muito tempo atrás, na escola, só tinha a Via Láctea, não é? E nós tínhamos 9 planetas, agora Plutão nem planeta é. Vocês sabiam que Plutão não é mais planeta, senhores? Vocês sabem por quê? Vocês sabem por que ele foi rebaixado à categoria de não planeta? Eu fico imaginando que um dia um plutoniano vai pegar uma nave espacial, vem aqui, agora vocês me rebaixaram a não planeta e tal, não sei o quê, vai ficar revoltado. Porque a gente começa a descobrir algumas coisas, e se a gente catalogar Plutão como planeta, ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que a gente tinha que ter muito mais planetas no sistema solar. Então esse é a razão de Plutão não ser mais. Então a ciência começa a descobrir coisas que a gente não tinha. Quer ver, por exemplo? Olha que legal. Então o planeta Terra ele tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Lembra quando eu estou falando em eras? Não é tempo exato. Aliás, na aula agora nós estávamos discutindo rapidamente sobre os calendários. Nem o calendário é um tempo exato. Mas eras não é tempo exato. Então quando eu falo 4,5 bilhões de anos, é algo aproximado. É calculado geologicamente. O universo ele tem 13,8 bilhões de anos. Ok? Então, a data daquilo que se tem, da famosa teoria do Big Bang, onde existia toda uma concentração, que foi colocado naquele livro do Hawking, lá, O Universo numa Casca de Noz, e que todo o universo estava concentrado no tamanho de uma casca de noz. Imagina que coisa, olha o que era a matéria concentrada. E houve aquela grande explosão, que não é exatamente isso, mas que nós denominamos vulgarmente de Big Bang. Isso teoricamente aconteceu há 13,8 bilhões de anos. Tranquilo? Sim ou não? Beleza? Vocês já ouviram falar numa estrela chamada Estrela Matusalém? Não? Pois é, a ciência descobriu uma estrela que deu o nome de Estrela Matusalém, que tem 14,7 bilhões de anos. Quase 1 bilhão a mais que o universo. Explica pra mim.
Pois é, senhores, é porque a gente vai estudando a evolução planetária sob o ponto de vista da ciência, e a ciência ela explica aquilo que ela vê. E essa é a grande diferença entre o espiritismo e a ciência. Por isso que muitas vezes as pessoas tentam fazer paralelos que não são apropriados, porque a ciência trabalha na consequência. O espiritismo trabalha cientificamente na causa. É outra vertente, é outra análise. O fato, quando o espiritismo fala que o universo foi criado dessa maneira e a criação constante, não elide o que a ciência está descobrindo, mas a ciência só vê um pedaço da coisa. Tanto que, como pode o universo ter 13,8 bilhões de anos e ter uma estrela de 14 bilhões? O que tinha antes, então? Ela veio de outro universo? Mas se é universo, como é que pode ter outro? Né? Então você começa a visualizar. Por quê? Porque trabalhar a ciência é a seguinte. Pensamento científico, ele é o seguinte. Imagina um cano preto. Tá? Você tem um cano preto. Aí você tem um rato que vem correndo e entra no cano preto. Fica ali dentro. Aí você vê um gato correndo e entra no cano preto. Passado um certo tempo, sai só o gato. O que aconteceu com o rato? Vamos lá. Você vai ter que criar teorias. Eu posso falar assim que o rato, ele na verdade não é feito de matéria, ele é energia. E quando ele viu o gato, ele se desmaterializou. Não pode ser? Pode. Não, o rato, na verdade, foi abduzido por um extraterrestre. Você não viu, porque nem todas as pessoas veem. Mas veio um extraterrestre, pousou ali, abduziu o rato e saiu. E algumas pessoas vão dizer, olha, historicamente a gente sabe que gatos matam ratos. Então, provavelmente, o gato entrou ali, matou o rato, comeu ou não e saiu. Essa é uma outra teoria, sim ou não? Qual que a ciência vai seguir? A mais provável. Mas aí, passado outro tempo, sai o rato vivo. Isso é ciência. A ciência, a partir de conhecimentos anteriores, ela joga aquela ideia para o que aconteceu dentro do cano preto, mas ninguém sabe. Só quem está dentro do cano preto é que sabe o que aconteceu, sim ou não? Por isso que as teorias, às vezes científicas, parecem conflitar com determinadas ideias do espiritismo e depois elas mudam, porque a ciência também muda. A ciência ela não é imutável. Bom, agora que saiu o rato, então a teoria que parecia a mais plausível, que é que o gato matou o rato, nós temos que ter uma nova teoria. Já que o universo tem 13,8 bilhões e tem uma estrela de 14,7 bilhões, nós temos que ter uma outra teoria para explicar isso. Por quê? Porque a ciência está vendo só a consequência. O espiritismo nos traz a causa. Isso é importante a gente ter em mente para que a gente possa entrar e compreender o que o espiritismo vai nos mostrar dentro do processo evolutivo. Por quê? Porque existem momentos que vai bater muito com o que a ciência colocou, e existem momentos que ele não estar exatamente fechado com a ciência. Isso não significa que o espiritismo está errado. Mas se tiver, abandone o espiritismo e siga a ciência, que foi assim que Kardec nos ensinou. Certo? Agora, não é seguir cegamente, porque às vezes o rato não foi morto pelo gato. Às vezes ele deu um looping ali, ficou rodando, o gato não conseguiu pegar, e foi embora. Mordeu o gato lá dentro, e o gato saiu correndo, e depois o rato assustado, ficou um tempo, e depois ele saiu. A ciência tenta entender o que aconteceu dentro do cano, sem saber o que aconteceu muitas vezes, através de processos anteriores que se repetiram. E foi assim também com o espiritismo, mas nem tudo é assim. Algumas coisas só para a gente ter uma ideia, né? Hoje, a Via Láctea tem entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Legal, não? 100 e 400 bilhões. Aqui não dá para contar exato. Então o número não está exatamente assim contado, né?
uma a cada 5 estrelas é igual ao Sol. Uma a cada 5 estrelas dentro da Via Láctea é igual ao Sol. Então, quando eu vou falar de evolução planetária, eu estou falando do nosso planeta. Mas a gente sabe, porque a pergunta é, tem vida em outros planetas? Eu não sei. Mas olhando o cano escuro, pelo que aconteceu aqui, é provável. Ela pode não ser igual à nossa, mas com 100 bilhões, vamos pegar um número menor, 100 bilhões de estrelas, uma a cada 5 é igual ao Sol. Legal? Ok? Então nós temos aí 20 bilhões, no menor estatística igual ao nosso Sol. O nosso sistema solar tem 8 planetas, como a gente já colocou, né? Então, vamos colocar que nós temos em torno de mais ou menos 20 bilhões de planetas no sistema solar. No sistema solar não, na Via Láctea. 20 bilhões é uma probabilidade de ter algum tipo de vida por ali, sim ou não? Especialmente considerando o fato da gente ter sóis iguais aos nossos. Isso considerando que a vida biológica só é igual à nossa. Vamos só desconsiderar pelo processo meramente científico. Então, hoje, cientificamente, não há dúvida. Ou, claro, dúvida sempre há, né? Mas há uma probabilidade muito grande de ter vida em outros planetas. Como elas são é que é a dúvida. É muito provável. Mais ainda, vamos lá. Mais ou menos 17 bilhões de planetas são semelhantes à Terra, circulando um Sol e semelhante ao nosso Sol. Só para a gente... 17 bilhões de planetas iguais à Terra, circulando um Sol igual ao nosso Sol. Já foram catalogados 226 milhões de galáxias. Eu estava falando só da nossa galáxia. Agora nós temos 226 milhões de galáxias. Cada uma com o seu número de sóis, cada uma com o seu número de planetas, ok? Eu fiz a conta para vocês. Eu já fiz, porque é um assunto que eu gosto, que eu estudo por hobby, né? Então isso daria 45.200 vezes 10 elevado a 15 de planetas no universo catalogados. 45.200 vezes 10 elevado a 15. Ok? Fazendo uma conta rápida, que eu fiz uma conta assim de padeiro, tá? É eu que fiz essas conta de padeiro, tá? Então, mais ou menos 3.842 vezes 10 elevado a 15 são planetas iguais à Terra circulando um Sol igual ao nosso. E vocês acham que não tem vida em outros planetas? Não sei. Provavelmente haverá, né? Ver eu nunca vi. Mas eu quero, chegando a uma conclusão que eu quero chegar é o seguinte: cada planeta desse tem um espírito crístico, que é o que nos ensina a espiritualidade. Cada planeta, não igual à Terra, cada planeta, 45.200 vezes 10 elevado a 15, tem um espírito crístico. Cada um tem o seu Jesus e seus assessores. E o mal acha que vai vencer. Imagine se nós tivéssemos 7 bilhões de pessoas encarnadas, no planeta Terra mais ou menos, e a espiritualidade nos conta que tem 20 bilhões de pessoas, de espíritos em volta da Terra. 20 bilhões, ok? Vamos partir do pressuposto que todos fossem maus, mas ruins mesmo. E não são, porque nós estamos aqui, nós não somos ruins, somos só um piorzinho. A gente já está no nível melhorando, né? Mas vamos dizer que todos fossem ruins. Você imagina o WhatsApp de Jesus. O WhatsApp de Jesus, ele não tem limitação. Ele tem 45.200 vezes 10 elevado a 15 espíritos crísticos, o grupo lá, dos espíritos crísticos. Tanto que ele tem um outro WhatsApp que é da turma do ano tal.
Você imagina os 20 bilhões de pessoas pensando, mal, não, nós vamos fazer o mal. Aí ele manda um WhatsApp pra turma de espíritos críticos e fala assim, o pessoal aqui da Terra acha que o mal vai vencer. Vamos fazer um GO pra eles? Aí eles mandam assim, 45.200 vezes 10 elevado a 15 joinhas. Plim, 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 no grupo do WhatsApp de Jesus. Você acha que tem chance de vencer? GO é o grupo de oração. Os espíritos críticos vão fazer uma oração para esse planeta. Vocês acham que tem chance? Não tem. Agora, o que eu quero chegar para vocês, e é esse que é o ponto, para a gente poder entender a dimensão do que nós chamamos universo conhecido. Porque senão a gente cai na gênese bíblica que tenta explicar o processo de evolução do planeta Terra e confunde um pouquinho com a criação do universo, principalmente num primeiro momento, e a gente fica limitado no nosso conhecimento. E eu quero mostrar o tamanho, a dimensão do que nós vamos trabalhar. Esse é o grande, é isso que eu estou colocando esses números que são muito grandes, nem eu consegui decorar todos eles e tal. Por quê? Para a gente ter uma noção aonde a gente vai pisar. E aí você deve estar me perguntando, Ayrton, mas por que você está fazendo isso? Por que a gente vai estudar a evolução planetária? É uma pergunta justa, né? Ora, eu vim aqui no Centro Espírita para a gente estudar leis morais, eu vim aqui para estudar ser melhor. Por que a gente tem que estudar evolução planetária? Eu poderia, de uma maneira grosseira, responder a você, ora, Kardec dedicou um livro inteiro para isso, eu não posso fazer uma palestra? A Gênese é dos Pentateuco, um livro inteiro para explicar a Gênese. Mas não por isso, jamais seria grosseiro a esse nível. Vejam, o objetivo de qualquer escola religiosa, não importa qual seja, é explicar 3 coisas fundamentais. Da onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Qualquer escola religiosa, ela tem a obrigação de explicar isso. E o Espiritismo não foge disso. O Espiritismo também tem a obrigação de nos explicar da onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E só vamos entender para onde vamos e o que estamos fazendo aqui se a gente entender para onde viemos. É obrigação de uma escola religiosa nos ensinar isso. O problema é que a gente tem que fazer uma escolha. Se você é criacionista ou se você é evolucionista. Essa é a figura do Charles Darwin. E até o Espiritismo, a gente tinha que fazer uma escolha. Ou você é criacionista e você acredita que o mundo foi criado em 6 dias e no 7º Deus descansou, né? Ele não fala o que aconteceu no 7º. Na real, não fala. Só fala dos 6, o que ele fez e tal, não sei o que lá. Ou você acredita nisso, e a maioria das escolas religiosas são criacionistas, então Deus criou tudo, mas aí vem a ciência falando, não, olha só, quantos anos teria supostamente Adão? Aliás, é uma pergunta interessante, que Kardec faz isso e divaga bastante, tanto sobre Adão como sobre Noé, é muito interessante, tem um tópico só sobre o dilúvio bíblico em Gênesis. Vejam, quantos anos teria Adão? Vocês conhecem Adão, né? Adão, Eva e tal, não sei o que, Farari. Vocês têm noção mais ou menos quantos anos ele teria? Em torno de 6.000 anos. Ok? Ora, como é que eu achei fóssil de 100.000 anos? Explica para mim. Eu posso sair de uma explicação que alguns teólogos falam, que o teste de carbono 14 é uma fraude e que, na verdade, ninguém entende como funciona, e aí, na verdade, todo mundo tem menos de 6.000 anos,
ou eu posso acreditar no teste de carbono 14 e falar, olha, a história de Adão e Eva é uma fraude. Não é? Não é esses dois caminhos, sim ou não? Óbvio. Mas não contente com isso, Adão e Eva foram expulsos do paraíso e tiveram 3 filhos. Sim ou não? Caim, Abel e Sete. Sete veio depois. Caim matou Abel. Sobrou? Não. Caim e o Sete, né? Caim e o Sete. E eles casaram com uma prima. Não, peraí. Eu perdi os capítulos. Caim foi para embora, porque foi... matou, aí veio sofrer na terra e tal. Aí Deus falou, não, fique tranquilo, eu vou colocar uma marca em você. Tem toda a história de Caim, né? E ninguém vai poder te matar. Ah, mas se eu for lá e tal, não sei o que, vão me matar, ninguém vai matar. Isso, você pode entender que isso é uma historinha que é só balela ou que ela tem um significado. Me casou com a prima? Que prima? Não tô entendendo. Qual prima? A prima da onde? Eu perdi esse capítulo da novela. Caiu da minha vida. Porque não tá ali. Não, mas o pior é que mais ou menos uns 2000 anos depois, veio Noé. E Noé então salvou todos um casal de cada animal, só sobrou a família dele. Então todos nós, no mundo, somos filhos de Noé. Eu achei meio promíscuo, na realidade, né? Essa brincadeira. Porque tem que ser muita relação próxima, assim, para poder dar certo. E matematicamente a população... Isso quem faz essa conta não sou eu, é Kardec. Leiam o dilúvio bíblico em Gênesis. Ele fala assim, ó, a conta não fecha. Porque a gente tem documentos históricos de população no Egito que não dá tempo de Noé procriar tanto até chegar naquela população. E eu tô falando só dos egípcios. Tem o pessoal na Índia, tem os chineses, tem o pessoal na América pré-colombiana. Então, pera um pouco. Eu não acredito nessa história de Bíblia. Eu sou, então, evolucionista. O nada veio, causou uma explosão, e o nada, então, criou tudo isso aqui. Perfeito. Aí Kardec fala assim, não, também não dá. Porque o nada não pode criar o caos, só pode gerar caos. E aí eu queria, de verdade, aí eu não sou, eu queria ser inteligente o suficiente para poder fazer esse cálculo. Eu calcular a probabilidade do nada gerar um ser humano igual a gente. Porque tem um cálculo, uma proporção vai dar certo. Mas deve ser 0,0000 vezes 10 elevado a, sei lá, que enésima potência, para dar certo, para sair um ser humano. Sim ou não? Porque o caos, ele só pode gerar o caos, mas numa das probabilidades elevada a enésima potência, vai dar certo. Pô, é mais fácil acreditar no criacionismo. Porque essa ciência que gera um caos do nada, eu prefiro a ciência da Bíblia. Pelo menos é mais lógica para mim, ou não? Para mim é mais lógico. E aí veio o Kardec. O Kardec falou assim, sabe de uma coisa? Vou resolver o seu problema. Esse negócio de dualidade é muito humano. É muito humano, muito provas e expiações. Ninguém é dualidade. Nós somos um espectro. Nós somos um espectro. Ninguém é ou homem ou mulher. Ou careca ou cabeludo. Nem careca nem cabeludo. É um espectro. Né? Ou você é isso ou aquilo. Ou você é criacionista ou você é evolucionista. Não, aí Kardec falou assim, então, calma. Na verdade, a evolução e as teorias que tinham na época de Kardec, elas são legais, porque elas contam muita coisa. O grande problema é acreditar que o nada cria alguma coisa. E na realidade, tem um ser inteligente, no princípio de tudo, a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, que dirige a criação. E ao dirigir a criação,
com espíritos de alta envergadura que chegaram nessa alta envergadura, que muito tempo depois de Kardec, André Luiz e Emmanuel veio chamar de co-criadores em plano maior, auxiliam na formação da universo e auxiliam na formação para dar certo. Que legal! Então eu posso ser criacionista e evolucionista ao mesmo tempo? Pode, porque ninguém é isso ou aquilo. A gente é um espectro que a gente tem que entender. Tá, mas a gente não fala nada com nada. Olha, nada a ver, 6 dias. E vou contar uma coisa para vocês. Não sei nem como é que conta esse dia, porque o sol só foi feito no 3º dia. Como é que descontava o dia? Porque você tá lá na Gênesis, o sol foi... Como é que tinha dia? Ah, então o dia não é um dia. É um tempo. E aquilo é uma historinha? É. E é verdadeira? É. Só que é historinha. Porque antes, como diria Paulo, que acabamos de ler agora pela manhã, eu falava como criança e agia como criança. Mas agora que não sou mais criança, eu tenho que pensar como adulto. Mas no princípio eu precisava da criança. Eu não posso falar para uma criança, assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente ruim no mundo. Então você não sai ali, porque tem pessoas que fazem maldade, tem pessoas que fazem um monte de coisa errada com as outras. O ser humano não é bonzinho. Dá pra falar assim com uma criança? Ah, mas não é melhor contar a história do Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau? Então, tinha um lobo mau, um Chapeuzinho Vermelho, que saiu, não sei o quê, e tinha o lobo mau, que daí pegou a vovozinha, comeu. E, na verdade, é mentira, sabiam, né, senhores? Porque não tem como o lobo comer a vovozinha inteira e depois cortar a barriga dela e sair. Ou tem? Ah, é história. Ah, agora eu entendi. Então, quando a gente é criança, a gente conta história. Com E. Um é com E, outro é com H. Isso, para poder entender a história. Faz sentido isso? E foi isso que Kardec veio nos dizer. Dentro dessa brincadeira toda, o Espiritismo, ele vem, olha para essas teorias e vão falar o seguinte: ah, isso aqui é a ciência. É assim que a ciência entende as coisas. É dessa maneira. E o que está ali? E aquela Bíblia que está lá? Faz sentido? Vamos fazer, vamos ver. E aí começa a entender esse movimento. Porque quando a gente era criança, a gente come comidinha de criança. Não é assim que o Paulo de Tarso nos ensinou? Agora que já não somos mais criança, não podemos comer comida de criança. Por quê? Porque não sustenta. Não sustenta. Então agora a gente tem que ter uma teoria explicando a comidinha de criança. Para a gente poder compreender de onde nós somos. Então, dentro dessa ideia, conta-nos o Espiritismo que isso está lá em A Caminho da Luz, aliás, um livro que eu recomendo veementemente que os senhores leiam, trazido por Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, conta-nos que Jesus era um espírito crístico já há 4,5 bilhões de anos. E ele foi encarregado, então provavelmente, e ele galgou esse posto, ele não foi o ungido de Deus beneficiado, porque senão Deus seria injusto. Por que Jesus, ele gosta mais de Jesus do que de mim? Eu poderia entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade celestial, porque ele gosta mais de Jesus, porque aí fere o princípio da igualdade. E a lei de igualdade é uma das leis universais. Então, meu instrumento é, por que Jesus ele foi ungido e eu não fui? Por que ele é o Messias, que é o ungido, né? O Cristo, que também significa Messias, que é Cristo em grego. Por quê? Não, ele galgou esse posto, e quando você vira espírito crístico, deve ser uma viagem muito legal. E ele recebeu essa missão de cuidar de aproximadamente 20 bilhões de almas no processo evolutivo. E ele veio. Tanto que se a gente pegar uma nave espacial agora, imaginária, e voltarmos no tempo e chegarmos aqui a 4,5 bilhões de anos, a gente não ia ver nada.
O lugar que está a Terra aqui não ia ter nada, a não ser uma poeira cósmica, fruto de uma grande explosão que estava se dissipando no universo. E por que se dissipa no universo? Porque a ciência diz assim, olha, o universo está se afastando, tudo que está se afastando tende ao zero absoluto, ou zero Kelvin, e então a temperatura do universo vai dizer o que está acontecendo. Por isso que a gente sabe que tem essa grande explosão. Qual é a temperatura do universo? Zero Kelvin. Então há uma constante em expansão. Por isso que eu digo, as pessoas que falam do inferno, o inferno é frio, senhores. Se o inferno existisse, ele seria frio. Porque as pessoas vão mais para o céu ou para o inferno? Para o inferno. Então o inferno é um lugar em constante expansão. E dentro da física, tudo que está em constante expansão é zero absoluto ou zero Kelvin. Aliás, foi uma das questões quando eu fiz o ITA, o Instituto de Tecnologia, foi uma das questões da prova. Legal, não? E eu acertei. Legal, não? Bem legal, né? Mas, teoricamente, a questão era teórica. Se o inferno existisse e tal, né? Dentro. Então, é isso. Então, por que a gente diz que estava em expansão? Porque a gente sabe que como está zero absoluto, e dentro do cano preto, a gente já viu experiências que tudo que tende à expansão indefinida fica em zero absoluto. Então, se você está em constante expansão, tem que ser zero absoluto. Vai lá no espaço, mede a temperatura, zero absoluto. Pronto. O que aconteceu no cano preto não se sabe totalmente, mas sabe-se de experiências anteriores. Bom, vamos lá. Então, o que aconteceu? Através dessa grande explosão, essa massa começou a se aglutinar, chocando um pequeno asteroide, um grande asteroide, pedaços maiores, pedaços menores, começou a se aglutinar na formação da Terra. O Espiritismo vem nos falar que forças dos co-criadores em plano maior começam a aglutinar a matéria na sua grande formação. Lembra que eu estou pegando as teorias mais modernas de criação do universo científica, pelo menos as mais aceitas, porque existem várias teorias, não é uma teoria só apenas de formação do universo. Existem várias teorias e essas teorias elas estão esparsas em vários artigos científicos. Então eu compilei isso para vocês. O que diz o André Luiz a respeito dessa teoria que vai se aglutinando? Ele diz lá em Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indestrutível. Os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constrói os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes criadores e orientadores da criação excelsa. Continua. Essa inteligência gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo às leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam, por fim de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. E Emmanuel acrescenta em A Caminho da Luz: rezam as tradições do mundo espiritual. Assim, olha, eu nem sei, eu não vi, não estava lá, mas contam os livros de história aqui da espiritualidade que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as suas coletividades planetárias. Jesus é um de seus membros. Então, só para a gente entender. Eu acho engraçado. Eu acho engraçado quando as pessoas escrevem os livros
de presunção histórica diz assim, porque Jesus ficou bravo, porque Jesus brigou com não sei quem, porque Jesus acho que casou com Maria Madalena. Senhores, é de uma infantilidade pueril ao extremo acreditar que Jesus, este espírito que faz parte da cocriação do universo, em comunhão direta com Deus, como diz André Luiz, tem essas visões humanas. Não compreenderam nada. Quando Jesus vira e fala assim, vocês são filhos da serpente. Por quê? Não é que ele estava brigando. Ele não estava xingando ninguém. É porque assim, dentro da tradição hebraica, nós somos filhos de Adão. Mas eles que destruíam a lei mosaica são filhos da serpente e não de Adão. É isso que Jesus falou. Por isso que ele falou assim, vocês não vão ao céu e nem deixam ir. E nem deixam os que querem ir, porque vocês deturpam a lei. É isso que Jesus... Nunca Jesus brigou, que ele é um espírito crístico, e ele já estava há 4,5 bilhões de anos já crístico. Então uma visão muito pueril a interpretação que se dá ao nosso mestre Jesus. Aliás, a gente ainda não conseguiu plenamente compreendê-lo, mas ele estava participando de tudo isso. A engenharia celeste equilibra as rotações da massa, harmonizando energia e movimento, e mantém-se desse modo na vastidão sideral magnificantes florestas de estrelas, cada qual transportando consigo os planetas construídos em formação que lhes vinculam magneticamente ao fulcro central, como os elétricos se conjugam ao núcleo atômico em trajetos perfeitamente ordenados na órbita que se lhes assinala de início. Muito difícil, não é? Vamos lá, vamos entender. O que ele está querendo dizer? Por trás de toda essa formação universal e aglutinação do universo, existiam mentes superiores interligadas com Deus, que é o grande Criador, mas que se utiliza de co-criadores para criar e recriar planetas, estrelas, constelações, tudo isso arquitetado cientificamente. Aliás, isso já estava escrito num documento muito legal. Já ouviram falar na Tábua de Esmeralda de Hermes de Trimegisto? Bem legal, né? O cara escreveu isso 2000 anos antes de Cristo, senhores. Depois foi musicada por Jorge Benjor. Jorge Benjor musicou a Tábua de Esmeralda, mas antes dele musicar a Tábua de Esmeralda, ela estava escrita, foi encontrada na Idade Média num livro chamado Secretus Secretorum, O Segredo dos Segredos, que só alguns iniciados de correntes iniciáticas e alguns reis tinham acesso. E ele dizia exatamente isso. Tudo que está em cima está embaixo. A mesma lei que rege o átomo, rege o universo. Aí a minha filha, Luísa, disse que eu tô ficando meio louco. Porque eu acho que ela é boazinha comigo, acho que eu não tô ficando. Eu já era. Vocês já viram, senhores, a sequência de Fibonacci? É muito legal, né? E quando você começa a analisar a sequência de Fibonacci no universo, você começa a analisar que o universo inteiro é uma grande matemática. Ou alguém fez, óbvio que esse não foi o Fibonacci só identificou e criou a fórmula, ou alguém inteligente criou essa sequência de Fibonacci, que você enxerga essa sequência na criação como um todo, seja numa colmeia de abelha, seja na orelha humana, na cabeça humana, ou seja, nas galáxias, ou nada é muito inteligente. Então a gente tem que começar a perceber esses detalhes. E a ciência nos conta o seguinte, então teve essa força, essas são as teorias científicas que em paralelo trazem junto com o espiritismo. Eu coloquei a corrente espírita, agora as correntes científicas mais modernas. Então uma força gravitacional oculta junto à poeira cósmica da explosão que originou
o Sol. O Sol é bem mais antigo do que o planeta Terra. Aí, isso foi aglutinando através de força gravitacional. De repente, essa teoria de 1975, veja como é muito mais moderna, que vai explicar a formação da Lua. Então, houve um outro corpo muito grande que bateu na Terra. Essa teoria foi rechaçada durante muitos anos. A Terra ainda era um líquido, assim, né? Essas aglutinações e tal. Bate, gera uma poeira cósmica, um impacto, ele gera... A Terra tinha um anel mais ou menos como Saturno, assim, porque os anéis de Saturno são vários asteroides que circulam Saturno, né? Então aquilo ficou, aqueles anéis vão se aglutinando com o passar do tempo, e aí vai formando a Lua, como chama Emmanuel, a grande âncora do planeta Terra. Por isso que você tem que cortar o cabelo na lua certa. Não é? A Lua ela vai ajudar a gente, não vai? Porque ela vai atuar como questões magnéticas. A questão do cabelo é brincadeira. Mas tudo o resto é verdade, tá? A Terra, com esse impacto, gira tão forte depois do impacto que o dia tem 6 horas. Então, como é que pode ser no primeiro dia? No primeiro dia nosso, da Gênese, ou no primeiro dia da Terra de nascendo, que tinha 6 horas? O dia inteiro, as 24 horas, tinham 6 horas. Aquilo vai ficando lento, porque com o passar dos bilhões de anos, né, nós estamos falando em 4,5 bilhões de anos, ou chama a Era Pré-Cambriana, que corresponde a 87%, quase 90% da vida da Terra. Passa nesse intervalo de tempo. Até hoje, né? Considerando até hoje, 87% da vida da Terra está aqui. Começa a cair asteroides. Esses asteroides começam a trazer matéria do céu. Aquilo vai aglutinando, vai trazendo água. Essa teoria da água é muito interessante, porque durante muitos anos, a ciência refutava da onde que veio a água no planeta. Porque se era só Terra... Então, a teoria científica mais moderna hoje tem certeza que vieram de diversos meteoritos que foram batendo, foram acumulando durante bilhões de anos, vai formando a água, e aquilo vai acumulando em bilhões e bilhões de anos, vai trazendo esses sais minerais do espaço, e aí aquilo vai se aglutinando e vai formando as primeiras águas. É muito complexo? Então vamos com a historinha que é mais fácil. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Com historinha é mais fácil, não é? É mais fácil. Quando a gente entende a historinha, fica fácil de entender como acontece depois. E aí você vai visualizando. Nossa, que legal! Isso! Que a gente devia ser ao contrário, né? Devia colocar primeiro a historinha. Mas é que eu queria mostrar para vocês que a gente não pode jogar fora o Velho Testamento. A gente não pode jogar fora o que está sendo dito ali. Porque ali estão verdades, só que elas estão escondidas atrás das historinhas. Porque naquele tempo a gente era criança e tinha que comer comida de criança. Como é que eu vou explicar para Porque aquele tempo em que a gente não sabe exatamente quando foi escrito, né? Mas vamos dizer, entre 4.000 e 2.000 anos antes de Cristo, onde você tem a formação do povo hebreu e toda a questão das histórias e tudo mais, porque nem se tem até dúvida se Moisés escreveu alguma coisa efetivamente. Mas o fato é que você não podia. O que era o homem há 6.000 anos atrás? Um pós-macaco. Um pós-macaco, senhores. A gente, aliás, continua sendo, né? A gente continua sendo. Ou vocês... Todos. Vocês acham que nós estamos mais perto do anjo ou do macaco? De Cristo ou do macaco? Do macaco. Então nós somos macaco ainda. Não tem problema nenhum. O importante é tomar consciência disso. Então não dava para explicar. E aí como é que Emmanuel traz isso? Ele fala assim, ó, a primeira, lá A Caminho da Luz. A primeira
verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse, no tempo e no espaço, as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. O que Emmanuel está nos dizendo? Quando houve a formação, nesse período aqui, houve uma reunião de espíritos crísticos sobre o planeta Terra, que todo mundo veio bater nas costas de Jesus, falar, agora é com você, meu amigo, nós estamos aqui, todo mundo junto. E essa reunião só aconteceu 2 vezes. Há 4,5 bilhões de anos e antes de Jesus reencarnar. Os caras vieram aqui e falaram assim, agora é com você, tamo junto, qualquer coisa, manda um WhatsApp celestial aqui, que nós estamos com você e vai dar certo a evolução do planeta. É isso que o Emmanuel está nos dizendo. Imagina que próximo do orbe da Terra reuniram os espíritos crísticos da galáxia. E apenas por 2 vezes isso aconteceu. Continuando a história. Então, mais de 20 milhões de anos de chuvas, meteoros e tal, minúsculos grãos e tal, vão formando essa Terra. A Terra era uma loucura e tal, você não via vida, era quente, era sem... estava no início da formação, então grandes tempestades, era uma loucura, uma loucura. A rotação da Terra era imensa. A Lua, por estar ainda muito próxima, ela demorou para chegar na distância que ela está, provocava assim, maremotos gigantescos de proporções bíblicas. Era uma coisa louca. Então, zero. Mas começa o endurecimento da superfície solar, o endurecimento da superfície terráquea. Então há esse início de enrijecimento, começa o resfriamento e a formação das camadas graníticas. Então a atmosfera começa a ser formada, né? Mas ainda era muito densa, impenetrável aos raios solares, só que era escuro ainda, tinha períodos de muita escuridão, né? Havia uma certa precipitação de água, né? Mas era tudo muito volátil, não tinha vida orgânica. Então esse é o período que a gente está aqui. Vamos com a historinha. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam embaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do 2º dia. Como é que você explica a formação da atmosfera? Como é que você explica a separação das águas? A condensação da crosta? Conta a historinha que é melhor, não é? Sim ou não? Legal. 3,8 bilhões de anos, essa é a teoria de 1920. Então, é muito interessante que você ainda não tinha toda uma formação, era uma atmosfera muito, muito complexa, né? Só que o planeta ele vai diminuindo a rotação, porque, claro, a gravidade do impacto, ela vai freando a Terra, então a gravidade ela mantém uma rotação constante, ou praticamente constante, e ela vai freando e tudo mais, e a Terra então começa as erupções vulcânicas, aquilo começa a mandar a formação de pequenas ilhas, meteoros que vão trazendo material orgânico, vai se acumulando aqui, a temperatura do planeta ainda muito quente, mas vai começando a se esfriar, começa uma mistura do calor interno, porque as pessoas acham que o Sol é muito quente, mas o núcleo da Terra é mais quente que a superfície do Sol, só para a gente ter uma noção de quanto isso é quente, tá? Então o calor interno da Terra vai formando essas erupções, vai formando um oceano orgânico naquela brincadeira toda, veja que nós estamos falando aqui em praticamente 7 bilhões de anos nesse caminho que nós passamos. Então, não tem ainda seres vivos, mas começa uma formação de uma matéria orgânica ainda, né? É um período bastante transição. Emmanuel nos explica o seguinte, e quando
serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório em repouso. Daí a algum tempo, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Chico escreveu isso Emmanuel escreveu pelas mãos de Chico em 1939. A teoria moderna é de 1920. O que me faz crer algumas hipóteses. Uma, Chico, por ser um cara muito estudioso, aprofundado, um grande cientista que estudou nas melhores universidades, não foi isso? Não foi. Não. Ele fez até a 4ª série, né? Mas ele teve acesso a essa teoria que estava sendo publicada em 1920. Porque a teoria que ele está descrevendo aqui em A Caminho da Luz é a mesma teoria que está aqui hoje aceita pela comunidade científica. 2. A 4ª série, onde Chico estudou, era muito boa. E que estudava as grandes ciências e tudo mais, não é mesmo? Ou 3, isso é uma verdade que começou a ser revelada e que a ciência vem se confirmando a cada momento. Mas não contente com isso, André Luiz escreveu em 59, aí bastante tempo depois, a imensa fornalha atômica estava habitada a receber sementes da vida. E sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadidos por gigantesca massa viscosa a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Então, quando a gente fala que o espírito dorme no mineral, repousa, é isso. Não há um espírito como o nosso. É uma formação. Da mesma maneira que você vai tendo evolução da matéria, você vai tendo a evolução do espírito até ele se individualizar. É isso. Tá, mas tudo bem. O Chico escreveu em 59. A teoria é depois. É bem antes, né? Allan Kardec escreveu em 1859 essa mesma teoria e diz assim: de onde vieram para a Terra os seres vivos? E aí respondem os espíritos: a Terra lhes continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolver. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinham afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permanecem em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma dessas se reuniram então e se multiplicaram. Mas Kardec não ficou contente, porque eu gosto de Kardec, ele não fica contente com as respostas. Ele vai lá e pergunta, então peraí, deixa eu perguntar de novo, que eu acho que você não entendeu a minha pergunta. Vou perguntar de volta. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? E aí a resposta veio: achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começar a existência em novo globo. Não é a mesma teoria ou eu estou vendo alguma coisa? Não é? É a mesma teoria. Ok. Aí você tem um período em que essa geleia orgânica começa a se aglutinar, elas começam a se aglutinar e formam esses caras chamados estomatólitos. Esses estomatólitos são muito legais. Ele não é um ser, eles têm até hoje. Você vai encontrar até hoje esses caras aqui. Isso aqui são vários organismos unicelulares. E esses caras fazem uma coisa muito doida, muito doida. Eles se alimentam de glicose. E para se alimentar, eles começam a absorver o CO2 e quebram o CO2 por um fenômeno chamado fotossíntese e produzem oxigênio. E começam a oxigenar os mares. E aquilo começa numa proporção tão grande que o metal ferro, que acho que é o elemento mais abundante do planeta Terra, começa a oxidar. E começa a oxidar nos oceanos e sedimentar no solo. Isso é a razão do nosso sangue ser vermelho, senhores. É lá com esse cara aqui, ó.
que depois vai se aglutinar com um átomo de magnésio para a formação de todos os sangue, do sangue de todos os seres vivos. Ou você já viu algum ser vivo que não tem sangue vermelho? Não são iguais, mas a origem é a mesma. Isso nos prova um vínculo evolutivo. Então, isso tudo vai oxigenando esse subproduto, vai formando essa grande oxigenação e a formação das primeiras camadas de oxigênio na atmosfera. O que diz André Luiz sobre isso? Trabalhados no transcurso de milênios, pelos operários espirituais que lhes magnetizaram os valores, permutando-os entre si, sob a ação do calor interno e do frio exterior, as mônadas celestes exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma, que se lhes derivaria a existência organizada no globo constituído. Essa é a forma. Eu falei para vocês que a evolução dos mundos não é tão fácil de ler. Você tem que ter uma noção do que está acontecendo para a gente poder juntar e aglutinar todas essas. E as coisas estavam indo, e as coisas estavam beleza, e começa uma formação, mais ou menos 750 milhões de anos atrás e tal, o calor da Terra, começa a formar as primeiras coisas e tal, começa a diminuir a temperatura do planeta e tudo, e de repente, senhores, dá um chabu. Congela a Terra. Começa a congelar a Terra, e aquilo começa, aquele CO2 começa a impedir que os raios solares entrem, então começa aquilo ali dentro do porque você começa a formação de elas não dão conta do CO2 que estão na atmosfera, aquilo vai se expandindo na atmosfera e aquilo bloqueia os raios solares. E ao bloquear os raios solares, começa a formação de neve. Esse é um período da Terra que é conhecido como Terra Bola de Neve. A espessura do gelo chegava a 3 quilômetros de gelo. É aquilo na Terra toda. E o pior, quanto mais... quando é branco, né, algo que é branco, ele repele o raio solar e a Terra vai ficando mais gelada. Mas quando a vida parecia que ia dar um pulo, já estava tudo beleza, congelou tudo. E aí ficou anos, milhões de anos, congelada o planeta Terra, chamada Terra Bola de Neve. Até que a força interna da Terra, o calor da Terra, começa a romper aquele gelo e começa a derreter de dentro para fora, começa a derreter aquele gelo. E por um fenômeno químico muito doido, começa a produzir um negócio chamado água oxigenada, que é instável, e começa a se aglutinar um negócio chamado ozônio, e começa então, o ozônio é o oxigênio O3, né, que começa a expandir e começa a formar o que nós chamamos hoje de camada de ozônio, porque como ele é mais leve, ele sobe. Legal ou não? Graças ao derretimento, é uma química bem complexa essa questão de como você quebra as moléculas do gelo e gera o ozônio. Mas foi isso que aconteceu. E começa a produzir muito mais oxigênio além da água oxigenada, que ela é instável, né? Porque a água oxigenada é H2O2, mas como você tem um átomo a mais de oxigênio, não forma a cadeia. Lembra daquelas desenhos que a gente fazia das cadeias? Ele não forma e o oxigênio ele libera muito rápido. A formação do oxigênio muito grande forma o O3 e aí, quando a Terra começa a derreter, que você olha agora, perdeu tudo, né? Porque ficou milhões de anos, tudo congelado. Quando derrete, se vê no fundo dos oceanos uma vida. Já não há mais, senhores, somente plantas. Começam-se a proliferar plantas no fundo dos oceanos, porque o calor da Terra manteve a água interna quente, e aquilo, a vida floresceu nos oceanos. E o que diz André Luiz? Sustentado pelos recursos da vida que a bactéria na célula se constituem do líquido protoplástico, o princípio inteligente nutre-se agora da clorofila, que revela um átomo de magnésio em cada molécula, precedendo a constituição do sangue que se alimentará no reino animal. Esse ato de magnésio lá é que vai gerar o ponto de... Por que a gente, quando vai
Ou seja, é uma coisa bem estranha, que você vai no médico, ele pede um monte de coisa, está faltando ferro no teu sangue, né? O que acontece quando falta ferro? Morre. O que acontece quando falta magnésio? Você tem que equilibrar tudo isso. Quer dizer, porque nós somos um aglutinado de elementos químicos que veio se formando com o transcorrer do planeta Terra. Nós, enquanto corpo físico. O tempo age sem pressa, em vagarosa movimentação no berço da humanidade, e aparecem as algas nadadoras, quase invisíveis, com as suas caudas flexuosas circulando no corpo das águas, vestidas em membranas celulósticas, e mantendo-se às custas de resíduos minerais, dotadas de extrema motilidade e sensibilidade, como formas mononucleares, em que a mônada já evoluía e se ergue em estágio superior. Então você sai daquele organismo unicelular e começa a progredir em interação em multicelulares, e isso tem um tópico só para isso na reprodução sexuada. Aliás, o André Luiz perde um capítulo inteiro em Evolução em Dois Mundos falando da diferença entre a reprodução sexuada da assexuada, e por que a reprodução sexuada favorece dentro da evolução de cada uma das células, e quanto isso troca, porque quando você produz na reprodução assexuada, você reproduz a própria célula, né? E se ela é cancerígena, ela produz aquela com doença. Quando você faz na reprodução sexuada celular, você troca material genético, e essa troca de material genético favorece o processo evolutivo. Então tem todo um caminho na formação das bactérias primitivas. Estou falando 540 milhões de anos, né? E aí fica difícil a gente entender, né? E a gente vai lá e disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. Não é explicação da formação dos primeiros corpos de vegetais? Ou não? E aí vai. Você tem lá, mais tarde, começa aquelas plantas que se mexiam, começam a se aglutinar, começa a formação dos primeiros seres vivos, e aí começa a formação dos primeiros... Eu não vou ler todo esse texto, porque eu sei que vocês estão com pressa e tal, mas tem bastante. É que eu estou tentando fazer o resumo de 4,5 bilhões de anos em 45 minutos. Fica um pouco apertado. Mas começa-se a formação dos primeiros seres vivos. Esses primeiros seres vivos que antes habitavam somente nos mares começam a sair, porque o mar começou a ficar muito complicado. E é muito interessante que a evolução sempre força, por alguma pressão muito grande, a você sair daquela zona que está conflituosa. Então o que aconteceu? Os primeiros seres não tinham espaço. Mas a gente tinha jacaré seria, se fosse jacaré, assim, 30 metros. Era uma coisa assim louca. Então os que eram mais frágeis tinham que sair. E aí a hora que saiu, morriam. Só que daí um morre, aí volta, aí um sai um pouquinho e volta, aí um sai um pouquinho e volta, e aí morre, e aí começa a sair e habitar a Terra. Adaptação e evolução. Adaptação evolutiva. E aquilo começa a criar as diferentes formas de carapaça, e tudo ligado. Então começa seres que têm o exoesqueleto, depois vem para os seres de esqueleto. Lembra que a gente estudou isso? Poríferos, selenterados, plateumintos, neumateumintos. Lembra? E aí a gente vai estudando esses caras e a gente começa a perceber que a cada item dentro daquela é uma evolução. E ele vai agregando algo, e ele vai agregando algo, e vai avançando. Eu vou avançando aqui para não ler tudo isso, são termos técnicos aqui, né?
Então vai a formação dos crustáceos, a formação dos primeiros animais, as formas rudimentares de vida animal. Então vai num novo processo. Então éramos minerais aglutinados, formação de célula, formação de plantas, formação dos primeiros animais. E vamos com a historinha. E Deus disse: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, claro que era a analogia que se tinha, né, na época. Eles não sabiam que a baleia era um mamífero, né? E todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do 5º dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E aqui ele respondeu uma pergunta legal, né? Quem que nasceu antes, o ovo ou a galinha? Quem? O ovo. Porque um réptil botou um ovo, que entre aspas saiu uma galinha. Porque a evolução é essa. Você tem um réptil que saiu dos mares e saiu para a terra. Quando ele sai para a terra, ele vai se adaptando, vai conquistando novos espaços. Então, quem nasceu antes, o ovo ou a galinha? O ovo. É quase. É o Lizard de... Exato. A galinha de hoje era a iguana de ontem. 3,5 milhões de anos surge o homem à imagem e semelhança de Deus. Será? 3,5 milhões de anos. Então, o próximo passo no processo evolutivo foi a formação do homem. O mais antigo, que é a Lucy, né, que foi encontrada, 3,5 milhões de anos. Ok, que é o Australopiteco. Pergunto a vocês. Quantos meses tem Adão? Quantos anos mesmo teria Adão? Vejam, aonde que está a ideia do Adão, da raça adâmica? Ela é uma metáfora. O Velho Testamento é uma metáfora para explicar todo esse processo evolutivo. E foi o que disse o Velho Testamento. Olha lá. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e disse Deus: frutificai e multiplicai-vos. Os chineses ouviram isso e foram embora. E enchei a terra, e sustentai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que lhe dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que o fruto que se dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do 6º dia. Por isso que eu como carne. É interessante. Isso! E aí você vai... É por isso que eu como carne, é o meu argumento. Eu sei que no futuro ninguém vai comer carne. É um processo evolutivo. Quando perguntarem para mim por que você come carne, eu vou me fundamentar nesse dispositivo, né? Ó, tava lá escrito, ele diz que todo animal serve para mim de mantimento. Por isso que eu como qualquer animal vivente. Escorpião, o que aparecer na frente, já comi todos que vocês possam imaginar que apareceu na minha frente, pelo menos para experimentar. Por quê? Porque eu sei que a gente não vai comer carne no futuro. E eu decidi que nessa encarnação eu não vou evoluir nesse ponto. Essa eu já decidi, esse passo eu já não vou dar. Senhores, o fato é, dentro do processo evolutivo,
Nós temos um caminho que foi seguido, passo a passo. Esse caminho ele foi formado e foi idealizado e ele é racional. Embora o processo evolutivo ele tenha o criacionismo, ele também tem o evolucionismo. E a gente não precisa escolher entre um e outro desde que a gente compreenda a lógica que aqui existe. É uma outra forma de você visualizar isso. E com isso, eu vou para as minhas conclusões. O que eu aprendo do processo evolutivo que nós temos dentro do cristianismo? Primeiro, eu começo a compreender, cada vez que eu estudo a Gênese de Kardec, Caminho da Luz, Evolução em Dois Mundos, e que me dedico a essa questão evolutiva, também nas teorias científicas, eu começo a compreender aquela máxima de Leon Denis, que diz que a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta-se no homem. Porque muitas vezes, dentro das fileiras espíritas, você às vezes se fala assim, então quer dizer que eu já fui pedra? Não, cara pálida. Claro que não. Não você. O princípio espiritual, ele dormiu na pedra. Você também não foi uma planta. Ou então, como alguns falam assim, então a característica de cada um é o animal que a pessoa foi. Se a pessoa é muito brava, então foi um leão. É isso? Se a pessoa come muito, ela foi um elefante. Senhores, não podemos interpretar o espiritismo de forma pueril. Nós não tínhamos identificação espiritual até chegarmos em hominídeo. Aliás, no próprio A Caminho da Luz, quando se diz que os espíritos que vieram de Capela olharam nos olhos dos primeiros hominídeos, eles não tinham o brilho no olhar, porque ainda não tinha feito a conversão do espírito, como Kardec diz, com E minúsculo, do espírito com E maiúsculo. Essa é a ideia, esse processo evolutivo. Sempre então me faz a concluir que isso é uma grande viagem. E é uma viagem sempre com um destino melhor. Sempre. O que mais? Não estamos numa nave desgovernada. A criação do planeta ela é feita de momentos, de vários momentos turbulentos. A evolução aconteceu que parecia que ia acabar a vida, e de repente a vida está lá, muito mais pujante do que anteriormente. Tudo, desde a criação da galáxia, do planeta Terra, até a vida foi milimetricamente calculado, planejado, executado por engenheiros de bordo. Isso aqui não é uma nave desgovernada, as pessoas se desesperar. Mas e na transição planetária? E agora, na pandemia? Vocês acham que isso é uma nave desgovernada? Não é. Isso está tudo milimetricamente calculado para dar certo. Por isso que eu comecei a falar, não tem como o mal vencer. É impossível. Ele já perdeu, ele só não sabe disso. Jesus é o espírito de altíssima envergadura e já era puro há 4,5 bilhões de anos. Então não se preocupe, ele é o nosso comandante, devidamente habilitado e sabe conduzir esse planeta. Estamos em boas mãos. Isto não está desgovernado, ele já estava comandando esta nave há 4,5 bilhões e não deixou em nenhum momento. Nenhum momento, nem quando ele encarnou. E a transição planetária? O pessoal morre de medo, né? Não se preocupe, só daqui uns 1000 anos aí. Bom, acho que nós já estamos em transição planetária há 4,5 bilhões de anos, sim ou não? Ou mais. Se a gente conhecer a vida pretérita, a gente vai ver o histórico de voo, vai poder afirmar que Jesus e seus ajudantes sabem o que estão fazendo. Fique tranquilo, aperte o cinto, aproveite a viagem. Fica tranquilo, fica susse, né? O cara tá lá no comando e tal. Tá, mas e se tiver problema? Durante a transição planetária, siga corretamente as instruções de bordo que estão no bolsão à sua frente. Chama-se o Evangelho de Jesus. Siga essas instruções que vai dar certo. Em caso de turbulência, máscaras cairão da espiritualidade em formas de livros. Coloque primeiro em você.
e depois auxilie a pessoa que está ao seu lado. E por fim, desejo a todos uma excelente viagem. Muito obrigado.